Olá, sou o professor Flávio Tebellini e vamos estudar a Introdução à Convecção, parte 1, tá? Transferência de calor. Muito bem. Convecção, ela pode ser forçada ou natural. E a convecção também ela pode ser externa ou interna. Só lembrando que convecção é uma transferência de calor, tá? Que ocorre entre um sólido e um fluido por enquanto. Beleza? Convecção forçada com escoamento externo. Tá? Então, aí nós podemos ter o regime de escoamento laminar ou turbulento, de acordo com o número de Reynolds, ok? Bom, camada limite de velocidade. Se a gente tem um escoamento, uma placa, uma superfície, o fluido tem um atrito, então, numa determinada região vai ter um perfil de velocidade, ou seja, essa região é dentro da camada limite, fora dela fica a velocidade da corrente livre. A camada limite é definida como 99% da velocidade da corrente livre. Tá? Com isso, nós vamos ter uma tensão de cisalhamento, tá? Que é proporcional à viscosidade do fluido vezes a derivada da velocidade em relação a y, tá? Que é a tensão de cisalhamento de Newton. Tá? E aí define-se o coeficiente de atrito, tá? Que é a tensão de cisalhamento dividido pela energia cinética do fluido. Beleza? Se houver uma diferença de temperatura entre a placa e o fluido, nós vamos ter uma camada limite térmica. Tá? Com isso, nós, dentro da camada limite térmica, nós vamos ter um gradiente de temperatura. Essa camada limite térmica, tá? Ou camada limite de temperatura, é definida como 99% da diferença de temperatura entre a superfície e a corrente livre. Tá? E aí a gente define um fluxo de calor, que é menos a condutividade térmica do fluido, vezes a derivada da temperatura em relação à posição y, que é perpendicular à placa, tá? Y igual a zero. Nessa superfície y igual a zero, nós também temos o fluxo de calor por convecção, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, o HC, ou coeficiente convectivo, né? Cada autor chama de um nome, vezes a diferença de temperatura entre a placa e a corrente de temperatura da corrente livre. Tá? Igualando as duas transferências de calor, porque o fluxo de calor por condução é igual ao fluxo de calor por convecção, a gente chega nessa fórmula aqui embaixo. Tá? E aí nós podemos ter também uma terceira camada limite, que é a chamada camada limite de concentração. Tá? Só para ficar mais claro, né, ficar melhor para entender, suponha ar e água. Tá? Vamos supor que aqui nós podemos ter o ar seco, tá? Depois eu comento outro detalhe, e aqui sobre essa placa uma lâmina de água que está saturada. Então vai haver uma concentração de uma concentração de água ou um perfil de densidade de água, tá? Que vai evaporar aqui para a corrente livre, tá? Ou aqui, se tiver uma concentração de ar úmido, ar mais água, tá? E aqui tiver água saturada, também vai ocorrer essa evaporação e também vai ser definida um perfil de camada limite de concentração, tá? Que é igual, a definição é igual da camada limite de temperatura, tá? Que a camada limite de concentração é definida como 99% da diferença entre a concentração na superfície da placa e da corrente livre, tá? E mesma coisa para fluxo de calor por condução, nós vamos ter um fluxo de calor molar, ok? Então aqui, que é definido por uma coeficiente de fusão, tá? Vezes a derivada da concentração em relação à posição y, y igual a zero, ok? Muito bem, tá? Então, nessa superfície também a gente vai ter um fluxo de transferência de concentração que é igual a um coeficiente de transferência de calor, o coeficiente de transferência de massa por convecção, um HM, vezes uma diferença de concentração, tá? Juntando, igualando, né, esse fluxo de calor molar, né,
convectivo com condutivo, né, ou no caso por difusão, na verdade é difusão, tá? Nós vamos ter essa equação aqui embaixo, tá? Que relaciona o coeficiente de transferência de massa com o coeficiente de fusão binária vezes a derivada da concentração sobre a diferença de concentração. Muito bem. O que eu quis dizer com tudo isso? Vamos agora por partes, tá? Primeiro, nós temos uma camada limite de velocidade porque tem uma velocidade. Isso vai criar um gradiente de velocidade devido ao atrito, viscosidade do fluido, tá? Que ocasiona tensão e cisalhamento, tá? Que é definido com coeficiente de atrito. Com isso dá para calcular a força de arrasto sobre a placa, por exemplo. Tá? Então, essa é uma parte. Segunda parte, camada de limite térmico. Por quê? Porque existe uma diferença de temperatura. Tá? Então, vai haver um gradiente de temperatura, né? E aí vai ocasionar uma transferência de calor. Tá? E é definido o coeficiente de transferência de calor por convecção, o HC. Terceira camada, limite de concentração. Nós estamos tendo um gradiente de concentração devido a uma diferença de concentração, ou concentração de luz, né? Um lugar tem mais, outro lugar tem menos, tá? E aí vai ocasionar o quê? Uma transferência de massa, tá? E aí a gente define o coeficiente de transferência de massa por convecção, o HM aqui, ok? Então tá aí essa primeira parte.